no todo da obra, o que me apresentam, né? São contos que vão causar muito estranhamento para o leitor. E também para um leitor acostumado com os narradores do Eduardo Maon não é nenhuma novidade, você já espera o estranhamento. Mas para um leitor, e eu estou sempre na perspectiva de um leitor jovem, porque eu mexo muito com as questões de trabalhar leitura com os jovens, crianças e jovens, né? Então, o leitor estranha todos os contos, todas as histórias, né? Ele estranha, por exemplo, quando é a história de uma menina que rouba cores. Tá? Ou estranha também quando a personagem vai comprar um arco-íris e, ao precisar de utilizar o arco-íris, ele precisa de um manual de instrução. Ele busca um manual de instrução para poder utilizar o arco-íris. Ou ainda quando existe uma personagem que exala cheiros. Então, tudo isso são estranhamentos, não é uma palavra-chave praticamente. Ou então com a questão da ironia, né? Ou então o jocoso, a piada, né? A ponta da barriga do homem que cresce sem parar. Cresce dia a dia e não para nunca de crescer no conto A Hérnia. O marido que vai ser envasado pela mulher porque ele começa a se desfazer, tá? A se desfazer em líquido, no caso de um doce de marido. Ou ainda a brincadeira que ele faz com um jogo, o jogo que ele faz com o buraco na parede, tá? Ou ainda o olho que se afasta do dono para ficar em determinado espaço e dar digamos, esse feedback para o seu proprietário, né? O homem que vai se desmontando com muita dignidade, tá? Então, existem esses estranhamentos que estão sempre colocando o leitor numa espécie de espelhamento. Não, você está sempre vendo duas coisas ao mesmo tempo, porque não é aquilo que não é o real, mas é aquilo que pode ter sido ou aquilo com o que os narradores vão brincar constantemente e jogar o leitor. Então essa é a grande sacada do escritor, né? Ao utilizar em vários contos essas perspectivas que colocam o leitor em constante situação de desacomodação. Você não se acomoda quando termina o livro. No caso, isso aqui são 31 contos em que você tem 31 emoção diferente, 31 perspectiva diferente. Eu acho que ele precisa viver drogado dessas emoções, desses jogos, dessas relações com o mundo, porque o que precisa o texto do mundo contemporâneo? Ele precisa exatamente, na minha perspectiva, ele precisa dar essa desacomodação ao leitor. Você não pode se acomodar, ou não deve se acomodar ao ler um texto. Aquele texto tem que propiciar outras coisas, ele tem que ser estilhaços dentro da sua perspectiva de mundo, né? E essa perspectiva esses narradores têm. Você consegue, digamos, se movimentar. Até o seu próprio corpo se movimenta quando você lê um texto do Eduardo Maon. E isso, sendo um texto curto, que é o conto, que são doses homeopáticas, né, em que você lê, não passa de 2 páginas, né? Então isso para o leitor do contemporâneo é fundamental, ler o texto de uma maneira rápida, e ele consegue, nesse movimento da narrativa, ele consegue manter a expectativa do leitor desde a primeira linha do texto. E essa expectativa ela vai se condensando, como se fosse um extrato, né? Ela vai se condensando no meio da narrativa. Ele dá aquele corte, dizer, mais um dia, no entanto, aconteceu que, ou seja, o leitor que já estava se acomodando com aquela história, ele fala, bom, vai acontecer alguma coisa de novo aí. E realmente essa novidade acontece, né? Só que ela, ao invés de ir acomodando a perspectiva do leitor, não, ao final ela deixa o leitor extasiado, né? Dessas formas insólitas, fora do comum, com a qual ele consegue concluir os seus textos. Ou seja, ele não conclui os seus textos. Os textos são sempre início para outros textos, para outras indagações.
Ou seja, o leitor do Eduardo Maon, ele é também um produtor, porque quando você conclui, você está já fazendo outras histórias, você está reconstruindo outras histórias, né, que faz com que você seja um leitor ágil. E isso é muito importante no contemporâneo. Eu sou apaixonada pelo escritor. Eu acho que o Eduardo Maon é um gênio, sabe? A gente não pode nem estar falando, porque ele está aí vivo, né? Está ouvindo isso tudo, então todo esse garbo de ser taxado disso. Mas ele é um gênio, que é um cara muito lido. Lógico que ele tem reflexos de toda uma história de leitura, e a gente não é mais do que a história de leitura que a gente tem ao longo da vida, né? Mas ele tem uma engenhosidade, é vazada por uma ironia fina, sabe? Essa questão de levar, trazer as coisas sérias do mundo de uma maneira jocosa, brincalhona, mas ao mesmo tempo é um soco na boca do estômago do leitor, né? Porque você fala, putz, é exatamente isso que pode acontecer, né? Que poderia acontecer, né? E é o que ele trabalha exatamente com o elemento mais fundamental da literatura, que é isso, a base, é o mundo, mas a forma como ele trabalha esses elementos do mundo são totalmente alegorizadas pelo grande conhecimento que ele tem e que é uma forma de dominar a estrutura, né? Dominar a forma de dizer, mas ao mesmo tempo de colocar muita leveza naquilo, sem perder de vista a ironia, que é o grande forte do escritor. Você não pode parar numa obra toda, porque é um escritor que te chama a atenção, vai chamar a atenção do jovem leitor, chama a atenção do jovem leitor, mas você quer sempre ver como é que ele consegue manobrar essas narrativas todas, como é que ele consegue percorrer do pequeno conto, né, do conto condensado, ele consegue manter a mesma perspectiva de assegurar o leitor num romance de 400 páginas, né? Quer dizer, isso é uma engenhosidade do escritor que precisa ter muito fôlego, muita capacidade, muita cabeça arejada por determinadas coisas e muito conhecimento de mundos, né? Que são mundos que vão desse mundo mais palpável, mais simples, mais simplório, quanto o mundo dessas relações de poder, dessas relações sociais que acabam arrebentando com o próprio ser humano.